Programa Ágatos Brasil. Amados irmãos e amigos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos com o programa Ágatos Brasil. Cuida do avivamento, que é tudo o que pretendemos para as igrejas do nosso país. Seguimos com o trabalho na internet. Nosso foco são doutrinas, as quais pregamos com intrepidez. Cada pregador, claro, com seu estilo e princípios denominacionais. Continue divulgando de todas as maneiras possíveis. E atenção, todas as terças-feiras, às 22 horas, apresenta o programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes, nesta mesma emissora, Rede Brasil Televisão. Estamos também no ar com a rádio agatos.com. Apresentamos músicas, notícias, devocionais, sermões, enfim, tudo que interessa ao povo de Deus e a todos que têm bom gosto. Divulgue também a todos os seus contatos através de todas as formas de mídias possíveis. Chegamos ao momento da mensagem do Senhor para os nossos corações. O pregador sou eu mesmo, pastor Heitor Antônio da Silva. Olá, queridos irmãos em Cristo. Mais uma vez que estamos para o programa Ágatos Brasil. Para esta manhã, a mensagem que recebemos do Senhor tem o seguinte título: Uma visão dos últimos tempos. Uma visão dos últimos tempos. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5. Lerei apenas umas separatas. Não lerei o texto todo corrido. Assim diz a palavra do Senhor. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Apostatarão. Darão ouvidos a demônios enganadores. Aceitarão ensinos de demônios. Haverá domínio da hipocrisia. Serão praticadas exigências descabidas, etc. Quem começou a ensinar sobre as características dos últimos tempos foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Lá no Sermão Escatológico e em muitos outros lugares, ele fez referência ao estado moral da humanidade quando da sua segunda vinda, ou seja, quando da sua volta para resgatar a sua igreja. Ele se ateve mais às questões cósmicas, às questões estratosféricas que aconteceriam, os acidentes cósmicos violentos que ocorreriam na Terra. O apóstolo Paulo, por sua vez, se dedicou mais às questões morais e doutrinárias. Ele trabalhou mais os aspectos de ensino. Mas já que estamos vivendo no contexto das questões cósmicas, estamos vendo o universo em estado de calamidade quanto aos acidentes cósmicos, tsunamis, vulcões, entre tantas outras coisas. Estamos vendo as pestes, mortandades em todo o mundo, continentes que estão sendo assolados. A Ásia vive uma miséria imensa, a África igualmente. Estamos ouvindo de rumores de guerras, temos várias guerras fluindo no mundo. Podemos ter até, quem sabe, uma terceira guerra mundial. Condições políticas existem. Hecatombes sociais e morais, controvérsias, disputas seríssimas acontecem. As vemos, disputas de mercados, tudo isso está acontecendo e percebemos que o mundo está em uma crise imensa. As condições, portanto, estão perfeitas para os fins dos tempos. Há, sim, oportunidade de uma segunda guerra. Há, sim, oportunidade das coisas piorarem muito. Então, vamos pensar sobre as coisas constatadas no texto que ele... Apostasia da fé. O que é a apostasia da fé? Esse é o primeiro tópico deste sermão. Este é o primeiro ponto. O que é? A apostasia da fé é abandono ou renúncia à crença.
As pessoas iriam abandonando as coisas mais sérias em que creem. As pessoas iriam abandonando suas religiões de base, suas orientações principais, trocando-as por novidades, trocando por coisas que comicham, que coçam os seus ouvidos. Abandono ou renúncia da crença. Claro, queridos irmãos em Cristo, que isso sempre houve. Desde os tempos de Jesus, quantos o seguiam, depois o abandonaram. Quantos mesmo depois, já nos tempos dos apóstolos, abandonaram. O apóstolo Paulo contou de alguém que o deixou porque seguiu amando o presente século. Sempre houve, mas nos últimos tempos aumentou e muito a apostasia da fé. Há um hino no cantor cristão, e que deve ser repetido na harpa cristã, e deve estar em outros hinários, que diz o seguinte: tantos que corriam bem, de ti agora longe estão. Quantas pessoas que se converteram, foram batizadas, vibraram com o Evangelho, pregaram com ardor, demonstravam que amavam ao Senhor Jesus Cristo, que cantavam, que oravam com entusiasmo, que glorificavam a Deus, abandonaram o caminho e estão no mundo, mergulhadas no mais profundo dos pecados, na podridão, na miséria. Mas essa questão de apostasia não é algo só do Brasil. Observamos a Europa. A Europa foi exatamente o lugar onde a teologia foi fermentada, cresceu, prosperou. O lugar onde ocorreu a grande reforma protestante, de onde saíram os maiores teólogos que dali vieram para a América, mais precisamente para os Estados Unidos, de onde houve explosão de evangelismo no mundo. Como está a Europa em termos de apostasia? Só a Europa? Não. A Europa está horrivelmente fria. Igrejas que fecharam, templos que foram vendidos, onde funcionam hoje bares, restaurantes, isso de todas as denominações, incluindo a Igreja Católica. Templos católicos totalmente fechados, abandonados. Mas vemos isso também nos Estados Unidos e no Canadá. Recentemente eu estive nos Estados Unidos, na cidade de Westport, que já foi inclusive capital do estado de Connecticut, e passeando foram mostradas várias igrejas de muitas denominações e paramos na frente de uma catedral católica imensa e aquele que me acompanhava disse: olha, pastor, meu amigo, meu colega, as missas aí não tem mais do que 10, 12 pessoas. Então também nos Estados Unidos e Canadá a apostasia está crescendo. A apostasia aumenta a razão direta que aumenta o desenvolvimento, o progresso. Quanto mais o progresso avança, quanto mais a ciência prospera, os recursos se multiplicam, a apostasia aumenta. E cresce mesmo, e o que cresce mesmo é o ateísmo. O ateísmo é imenso, até Israel, um dos países que maior número de ateístas tem, de pessoas que não creem em Deus, por incrível que pareça, é exatamente o povo de Deus, o povo de Israel. A quantidade, o grupo de pessoas que servem à religião judaica hoje é pequena, é pequeníssima. Existe até mais em outros países do que propriamente lá. Hoje, no dia que estou gravando este sermão, um pastor amigo meu lá de Westport diz que está fechando o aluguel, está alugando uma sinagoga, onde vai funcionar uma igreja evangélica. E por que está alugando uma sinagoga? Porque os trabalhos judaicos estão perdendo a importância. Só há reversão mesmo. As pessoas só buscam a fé, só buscam a Deus mesmo quando grandes catástrofes acontecem, grandes epidemias. Aí eles buscam a Deus, procuram socorro. Então, portanto, que essas coisas venham. Que venham as catástrofes, que venham as epidemias, que venha a fome. Porque se é assim que o povo busca a Deus, que venham essas coisas para que a humanidade busque ao Senhor. Um segundo ponto que desejo observar é exatamente a presença de espíritos
enganadores. Presença de espíritos enganadores, eu destaquei isso na separata de textos que li. Não pensemos que são manifestações sobrenaturais. Não pensemos que esses espíritos enganadores, no contexto de uma visão dos últimos tempos, sejam manifestações demoníacas. Não! São espíritos enganadores em homens, ou seja, são homens mentirosos, com capa de religiosos, se apresentando como líderes religiosos. Quantas vezes travestidos de pastores? Que se vestem bonitinho, que aprendem de homilética, de apologética, de exegese, etc., e pregam com relativa qualidade, certo? Travestidos de pastores, quantos fazem questão e como fazem questão de serem chamados de bispos. Outros não se contentam com o título de bispos e se lançam como apóstolos, missionários. E eles têm uma palavra fácil, uma palavra mansa, uma palavra gostosa e propostas que estão bem de acordo com os interesses das pessoas. Isso é característica dos últimos tempos. Mas não é difícil identificá-los. Não, não é. Como identificar essas pessoas que estão travestidas de servo de Deus, mas não passam de espíritos enganadores? A Bíblia diz claramente, é que pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos. Nós conhecemos a árvore, não pelas folhas. Há muitas folhas que parecem umas com as outras. Na área das frutas cítricas, por exemplo, laranja, limão e tudo mais, as folhas são muitíssimo parecidas. Mas na hora que você vai chupar uma laranja, ou algo pensando em uma laranja, e chupa um limão, você vê que diferença, não é? Pois bem, pelos frutos os conhecereis. São os pregadores de outras formas de evangelho, diferentes da Bíblia. E o que diz a Bíblia? A Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. São os que pregam o evangelho para tudo. Pregam o evangelho para a cura. Pregam o evangelho da libertação. E as pessoas estão esperando e procurando, etc. Libertação, libertação. Mas que libertação? Libertação de quê? Evangelho da prosperidade. Sucesso no amor. Há uma televisão aí que faz um trabalho, tem programa específico sobre questão de sucesso no amor. Isso é profundamente carnal, emocional. Mas nunca falam de salvação. Nunca falam de salvação. Mas eles, os líderes, os bispos, apóstolos, missionários, eles se locupletam. Palavra estranha, não é? Mas significa que eles se enriquecem. Eles se enchem de propriedades, de fazendas, de aviões, de casas e apartamentos em Miami e tudo mais. Eles levam a melhor e tiram isso de quê? Do sangue daquele povo que lhes segue. Mas um terceiro ponto, uma terceira característica dessa visão dos últimos tempos são os ensinos de demônios. Ensinos de demônios. O que são demônios? Já sabemos o que são demônios. Demônios são anjos caídos. São aqueles anjos que seguiram a Satanás. Demônio não é sinônimo de diabo. Demônio são anjos caídos, que estão nas trevas, estão no espaço, estão procurando oportunidade e hora para invadir pessoas desprovidas da presença do Espírito Santo, para invadir incrédulos, porque ali eles passam a desfrutar dos prazeres possíveis àqueles corpos. Anjos caídos. 1/3 dos anjos dos céus, 1/3 desses anjos foi expulso de lá por Deus e está na terra. E todos eles seguem a mesma conduta do diabo. São seguidores em todos os passos, em todas as ideias, em todos os procedimentos. São perfeitos representantes do diabo na terra. Eles, tanto quanto o próprio diabo, estão sempre propondo atalhos
para facilitar a vida e tornar a sua vida, meu querido irmão, mais apetitosa, tornar a sua vida mais agradável, permitir que você se delicie com as coisas do mundo. E essas coisas do mundo são deliciosas? Ah, sim, são. São deliciosas. Só que o fim delas é a perdição, é o inferno. Eles estão sempre propondo o enaltecimento da carne, enaltecendo o prazer, a satisfação, o aqui e agora, fazer brilhar os seus olhos. Estão sempre encetando o descontentamento nas igrejas. E você, meu querido irmão, você é membro de uma igreja evangélica, não é? Você está descontente com alguma coisa? Com que você está descontente lá? Ah, com o culto tradicional? Com as músicas tradicionais? Com o coro cantando? Com hinos dos hinários oficiais da sua denominação? Ah, você está descontente com as exigências que o pastor faz, que a igreja faz, e que você deve andar nos caminhos, na retidão? Você está descontente com o quê? Com o salário do pastor? Com o dízimo? Há muitas coisas com as quais você pode estar descontente. E tudo isso é colocado no seu coração, sabe por quê? Pelo diabo, pelos seus anjos. Estão encetando, encorajando descontentamento com as coisas sagradas. E sempre se apresentam como politicamente corretos. Essas pessoas, esses endemoniados, travestidos de crentes e até de líderes, eles se apresentam com um discurso muito bonito, se apresentam com uma palavra agradável. Não, nós temos que mudar para atrair mais a juventude, temos que fazer isso para atrair mais o outro grupo, temos que fazer aquilo, temos que sair dessa rotina. Não devemos mais usar tal tipo de roupa, podemos usar roupa comum, qualquer uma. E as pessoas começam a ir para a igreja quase que peladas. Eles têm sempre uma proposta de uma conduta bem de acordo com o jeito conveniente de se viver hoje em dia. Queridos irmãos, nós estamos vivendo, sim, os últimos tempos e precisamos ter uma visão dessa época com muita propriedade, porque os tempos estão piorando. A condição da igreja do Senhor Jesus Cristo está se complicando a cada dia. Os obreiros, os pastores, me desculpem as denominações, as muitas denominações associadas, para as quais estamos pregando. Os obreiros, os pastores estão pregando sermões rasos, sermões que agradam muito mais a conveniência do diabo e seus anjos, o dia a dia das pessoas na sociedade. Sermões que não passam de condutoterapia, de um jeito bom de viver. Não, não. Voltem à Bíblia, voltem ao princípio da santidade e da pureza. Mas há, queridos irmãos, em Cristo Jesus, um quarto ponto: domínio da hipocrisia e da mentira. Uma das características dessa visão dos últimos tempos é exatamente o domínio da hipocrisia e da mentira. A palavra hipocrisia, todo mundo sabe o que significa. Falsidade. Em outros termos, falsidade. E ela é uma das formas de mentir. Mas olha, veja só, meu querido irmão, a falsidade e a hipocrisia, que é uma das formas de mentir, é exatamente o jeito de falar que maior aceitação tem na sociedade, maior acolhimento tem pelas pessoas. E tem sido utilizado com fartura nas igrejas. Hipocrisia que sai dos nossos púlpitos, dos lábios de pastores. Dos lábios de pastores. Com um jeito sofisticado de dizer as coisas. Tem ares de postura conveniente. Uma maneira agradável de colocar as ideias. Não agredir, não forçar. Quando você quer dizer, na verdade, que o desejo é enforcar uma pessoa, claro, eu estou exagerando, você diz, eu te amo, meu irmão. Fulano de tal, mas que beleza é a sua presença. Para aí, é exatamente isso que o irmão, que a irmã está pensando. A hipocrisia agrada. Agrada porque ela chega doce aos nossos ouvidos. Agrada porque ela
nos compraz com aquilo que estamos ouvindo, mesmo sabendo que se trata de uma mentira. Mesmo sabendo, é mentira, mas agrada, é gostoso. E como os políticos são exímios nisso. Como o povo gosta da hipocrisia, da mentira dita pelo político. A prova é que os congressos, Congresso Nacional, Câmara, Senado, Câmara dos Deputados, Câmara dos Vereadores, prefeitos, governadores, etc., esses estão aí, nós sabemos muito bem o que eles fazem por nosso povo. Se locupletam, tanto quanto bispos e pastores e apóstolos falsos estão aí. Não são diferentes. Mas não só. Se vê muito nas igrejas de hipocrisia também. Eu conheço um pastor, bem próximo. Uma época trabalhei com ele, convivi com ele há bastante tempo, aos 40 anos atrás, talvez. E ele, quando via alguém importante da igreja, um político, um deputado, um médico famoso, um prefeito, quando ele via alguém importante na igreja e ele iria orar, e orava, ele incluía nominalmente a tal pessoa na oração e fazia uma ressalva à sua importância. Gastava aí quase 1 minuto se referindo àquela pessoa enquanto orava. Isso dava até náuseas, dava vontade de vomitar, mas era um jeito dele de agradar. Era tudo mentira, era tudo falsidade, e falso ele continua sendo até hoje. Mas será que isso tem origem na ação do Espírito Santo em sua vida? Teria origem na ação do Espírito Santo em nossas vidas? Paremos com isso. Paremos com essa hipocrisia, com essa mentirada toda. A nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. Mas há um quinto e último ponto. Dentro dessa conjectura, dessa visão dos últimos tempos, são exigências descabidas. Os versículos 3 a 5 narram várias exigências descabidas que são feitas aos crentes e eles acham que são necessárias para potencializar a condição espiritual. Paulo lista algumas coisas bem comuns naqueles tempos, como proibição de casamento. Não, hoje ninguém proíbe casamento, mas existia. Abstinência de certos alimentos existe. Tem certas denominações que não comem isso, não comem aquilo, etc. Isso aí é demoníaco. Mas e hoje? Mais precisamente, hoje. Há alguma coisa que certas denominações fazem, como orar no monte. Não tem nada contra. Mas será que orar no monte é diferente de orar em minha casa, sentado na minha cama ou ajoelhado ao lado da minha cama? Que foi a orientação que o Senhor Jesus Cristo deu? Não há problema algum em orar no monte. Mas não é o fato de você estar num monte que vai ficar mais perto de Deus. Você pode estar no monte ajoelhado e pensando em bobagem. Mas isso aí não é grave. Agora, levar a roupa do marido ou da esposa para ser objeto de oração, isso é coisa de macumba. Fotografia do parente, da pessoa que está doente, para ser objeto da oração. Toalhinha ungida. Óleo disso, óleo daquilo. Isso aí tem alguma racionalidade? Tem alguma razão de ser? Será que Jesus Cristo quer isso mesmo de nós? Será que isso faz parte das práticas cristãs e bíblicas? Claro que não. Tudo isso aí são exigências demoníacas que estão levando muita gente cristã para o caminho dessas bobagens, dessas tolices, porque gostam de estar praticando alguma coisa aparentemente materializada. E todo dia surge uma igreja com uma nova maneira e diferente de tapear os crentes carnais e bobos. Todo dia. Tem algumas até com nomes pornográficos, mas tem quem os siga. Tem pastores aí com os lábios sujos, mas tem quem os ouçam. Tem outros que estão arquimilionários e
usando de uma afeição, de uma imagem de simplicidade, quase de choro, para arrancar o seu dinheiro. E você que é membro de uma igreja histórica, Igreja Batista, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Casa de Oração, Congregacional, Metodista, etc., você deixa de entregar, às vezes, o dízimo na sua igreja para mandar dinheiro para esses tapeadores. Eles estão a serviço de Satanás para enfraquecer as igrejas e fragilizar cada vez mais e mais os crentes do Senhor Jesus Cristo. Pense bem, atente para essas coisas, se aferrem, se agarrem à verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Sirvam a Deus de coração e em verdade. E que Deus a todos abençoe. Amém. Deus segue falando aos nossos corações. Leve a sério essas mensagens, queridos irmãos. Cristo está às portas. Preparemo-nos. Recebamos mais uma reflexão bíblica com o Dr. Paulo Mendes Glória. Tudo bem com você? Nós faremos um estudo bíblico de hoje baseado no Evangelho de João e inicialmente no capítulo 15, quando Jesus afirma: "Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor". Nesse cenário camponês conhecido de muitos, Jesus ensina e exorta. Em boa parte do capítulo 15, somos comparados aos ramos ou galhos da videira. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Repare que ele é o pai, o agricultor, que corta os galhos que não produzem frutos e limpa os que produzem para produzir mais. Tanto na agricultura quanto no paisagismo, existe a poda seletiva, ou seja, o corte de galhos menores e brotos, com o objetivo de formação e condução dos galhos bons. Aqui temos uma lição. A retirada ou limpeza da videira verdadeira é para garantir a saúde espiritual dos bons galhos, aqueles que produzem frutos. A estes brotos retirados, comumente chamamos de ladrão, pois ele rouba a seiva, o alimento dos galhos bons. No capítulo 10 de João, Jesus alerta que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas é ladrão. Como Jesus afirma que ele é a porta e o bom pastor, sabemos que quem não entra na igreja de Cristo através dele, este é ladrão. E o Pai, como agricultor, limpa os brotos que roubam a nossa saúde espiritual, pois esse ladrão vem para roubar o alimento da palavra, matar a nossa possibilidade de crescer e tentar destruir a árvore na qual estamos firmados na fé. Os cortes às vezes são fortes e inesperados, mas Jesus afirma: "Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo". A partir do momento que ficamos livres daqueles que nos impedem de seguir os passos de Cristo, adquirimos forças para a caminhada. Como na agricultura, essa limpeza é repetida sempre que houver um ladrão da palavra de nossas vidas. Pois a vontade do agricultor, o Pai, é que estejamos produzindo frutos dignos da videira verdadeira. Nos acompanhe nas redes sociais, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Um grande abraço e fiquem na paz. Chegamos ao fim de mais um programa. Continue conosco e sendo um multiplicador. Esperamos o irmão e amigo no próximo sábado, neste mesmo horário, e que Deus a todos abençoe. Amém. Ágatos Brasil. Você também pode assistir ao programa Ágatos Brasil no YouTube. Diversos sermões em busca do avivamento, proferidos por todos os pastores colaboradores. Acesse, compartilhe e se inscreva para acompanhar e ajudar a nossa missão. Confira o endereço em nossas mídias. Programa Ágatos Brasil. Esperamos por vocês.